Vamos agora a mais um conceito importante, que é o conceito de pressão atmosférica. Então, a pressão atmosférica, ela existe porque nós estamos mergulhados em uma atmosfera que é composta pelos mais diferentes gases. E estes gases são fluidos que exercem sobre nós uma determinada pressão. Se você estiver no nível do mar, a quantidade de gás atmosférico sobre você é uma. Então vamos imaginar que aqui eu estou no nível do mar, aqui eu teria o nível mais alto da atmosfera e eu posso subir na atmosfera mudando aí a minha altitude. Então aqui eu teria uma certa quantidade de ar atmosférico. Então essa quantidade de ar atmosférico vai exercer uma pressão sobre este ponto que aqui está. À medida que você vai aumentando a altitude, esta quantidade de ar atmosférico ela vai reduzindo, indicando então que é muito provável que um aumento de altitude provoque uma diminuição nesta pressão atmosférica, e isso pode ser medido através de um instrumento chamado barômetro. Porém, o primeiro barômetro talvez tenha sido inventado pelo evangelista Torricelli. Evangelista Torricelli fez um experimento muito interessante que permitiu encontrar qual é este valor da pressão atmosférica, que hoje a gente define como sendo igual, por exemplo, a 1 atm. Mas 1 atm é por definição. Como é que eu faço isso para medir essa pressão atmosférica? Vou citar para vocês aqui agora o que é conhecido como a experiência de Torricelli para medir a pressão atmosférica. Essa experiência do evangelista Torricelli, às vezes quando eu falo Torricelli, o pessoal me corrige, porque tem que pronunciar Torricelli, né? Eu não sou italiano, mas tem que pronunciar como italiano. Você tem então um tubo, esse tubo de 1 metro de comprimento, e você coloca um líquido que tem uma massa específica muito alta. Este líquido é o mercúrio. Então você vem aqui e preenche isso aqui completamente com mercúrio. Você pega um outro recipiente, né, contendo mercúrio também. Aqui eu botei vermelho, mas o mercúrio não é vermelho, tá? É só hábito aqui, porque eu escrevo muito em vermelho. Você pega um outro recipiente e você, neste outro recipiente, também você coloca mercúrio inicialmente, tá? Pronto. Você pega esse recipiente daqui, o primeiro, e você vai virar ele. Quando você virar ele, é óbvio que o que vai acontecer? Uma parte do mercúrio vai descer, mas não vai descer todo o mercúrio. Só uma parte deste mercúrio vai descer. Vamos tentar colocar aqui um recipiente mais ou menos do mesmo tamanho. E Torricelli percebeu que descia sempre até atingir mais ou menos a mesma altura. E esta mesma altura que atingia, ele mediu e observou que dava sempre muito próximo de 76 centímetros. Ora, como é que ele interpretou isso? Se toda vez que eu coloco isso aqui virando, aqui não tem nada, vai ser feito o vácuo. Então aqui não tem nenhuma pressão exercida, porque eu viro, ele começa a descer, é feito vácuo aqui, não tem pressão nenhuma. A pressão que vai existir sobre este nível aqui, vamos passar aqui de azul, a pressão sobre esse nível é, do lado de cá, a pressão devido ao ar da atmosfera, que a gente vai batizar de pressão atmosférica. Do lado de cá, a mesma coisa. E aqui, a pressão que vai estar sendo exercida é a pressão hidrostática. Mas a pressão hidrostática devido a esta coluna de mercúrio. O que é que Torricelli concluiu? Que a pressão atmosférica é igual à pressão hidrostática de uma coluna de 76 centímetros de mercúrio. Então, a pressão atmosférica consegue equilibrar uma pressão hidrostática de 76 centímetros de mercúrio. Daí em diante, foi definido que a pressão atmosférica é igual a 76 centímetros de Hg. Então, leia que a pressão atmosférica consegue equilibrar 76 centímetros de Hg. Alguns livros vão escrever 760 milímetros
de Hg. Mas aí é uma mera transformação de centímetro para milímetros. Isso aqui não parece com um centímetro, né? Vamos escrever isso aqui direito. Centímetro. Pronto, melhorou. Você pode se perguntar, tá, Paulo, mas quanto isso é no Sistema Internacional de Unidades? Aqui está em milímetros de mercúrio. Em ATM eu posso definir como sendo 1 ATM. E quanto isso aqui equivale no Sistema Internacional de Unidades? Newtons por metro quadrado ou Pascal? Aí você vai ter que usar a definição. Ele disse que a pressão atmosférica equilibra uma pressão hidrostática de 76 centímetros de mercúrio. Aí você pode se perguntar, e qual é a pressão hidrostática de 76 centímetros de mercúrio? Bom, se é uma pressão hidrostática, eu posso calcular utilizando a expressão que nós aprendemos anteriormente. É a densidade, ou massa específica, vezes gravidade, vezes altura. Para fazer esta conta, eu vou ter que utilizar a densidade absoluta, né, ou massa específica do mercúrio, que é 13,6 gramas por centímetro cúbico. Vou ter que utilizar a aceleração da gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado. E vou ter que utilizar a altura que ele obteve experimentalmente, que é igual a 76 centímetros. Porém, se eu quero obter isso aqui no sistema internacional, eu vou ter que passar tudo isso aqui para o sistema internacional. Primeira densidade, não está no SI, mas já aprendemos que basta multiplicar por 10 elevado ao cubo, multiplicar por 1000, que a gente passa para quilogramas por metro cúbico. Aqui está em centímetros. Para passar para metros, a gente sabe que basta dividir por 1000 ou multiplicar por 10 a menos 2. Aqui já está no sistema internacional, não preciso fazer absolutamente nada. Então, fazendo esta substituição, a gente vai encontrar qual vai ser esta pressão no sistema internacional. Então, a pressão devido a esta coluna de mercúrio vai ser 13,6 vezes 10 elevado ao cubo, quilogramas por metro cúbico, vezes a gravidade, que é igual a 10, aproximado aqui, tá? 9,8, aproximei para 10, vezes a altura, que eu posso escrever nesta forma. Posso também escrever notação científica, mas não é apropriado. É melhor escrever 0,76 dividindo aqui por 100. Então, para finalizar, conclusão. 13,6 multiplicado por 0,76 vai dar quanto? Aqui eu vou usar a calculadora. 13,6 vezes 0,76 vai dar 10,336. Então, 10,336 vezes 10 elevado a multiplicação de potências de mesma base. Conserva a base e soma os expoentes, 10 à quarta. Ora, isso aqui não está em notação científica. Vamos colocar, vai ficar a pressão hidrostática de uma coluna de mercúrio, vai ser 1,0336 vezes 10 elevado à quinta. Aqui eu já posso escrever a unidade, newtons por metro quadrado, ou você pode escrever isso aqui também em Pascal. Porém, isso aqui não é apropriado escrever desse jeito. Observe que eu estou escrevendo isso aqui com 5 algarismos significativos. Porém, eu já fiz antes a aproximação aqui, ó, de tal maneira que isso aqui já é uma aproximação. Eu não estou usando 9,8 como eu deveria. Eu usei um 10. Então, não faz o menor sentido escrever isso aí com 5 algarismos significativos. Vou escrever apenas com 1. Eu posso escrever isso aqui como sendo pressão atmosférica, né, que vai ser igual a essa pressão hidrostática, já que ela equilibra, vai ser igual a 1 vezes 10 elevado à quinta. Se eu fosse ainda, poderia escrever 1,0 se eu quisesse, vezes 10 à quinta. Newtons por metro quadrado ou Pascal. Então, este aqui é o valor da pressão atmosférica se você escrever no Sistema Internacional de Unidades. A gente pode tentar interpretar isso aí, para a gente ter uma ideia de quanto isso é um número enorme. 1,5 vezes 10 à quinta Pascal equivale a uma pressão de... Isso aqui é newtons por metro quadrado, né? Vamos escrever como é que isso aqui representa por extenso? Vai ficar, então, 100.000 newtons por metro quadrado.
quer dizer que se tiver uma superfície que tem 1 metro de lado, cada lado, né? Um quadrado de um lado, aqui equivale a uma força de 100.000 newtons. Isso é algo gigantesco. É como se você tivesse 10.000 quilogramas apoiados sobre isso aqui, o que é algo muito grande. Aí você pode se perguntar, Paulo, mas a gente não sente isso? Não, a gente está acostumado com isso. Essa pressão atmosférica, inclusive, ela é necessária para que a gente viva aqui no nível do mar sem sentir outras consequências. Uma pessoa que nasce e se acostuma aqui está bem habituado. Mas se ele for para um local onde a pressão atmosférica é menor, ele vai sentir um certo incômodo, uma certa dificuldade para respirar. À medida que você vai aumentando a altitude, o Pascal repetiu esse experimento, ele observou que com o aumento da altitude, há, de fato, uma diminuição nessa pressão atmosférica. Aqui no nível do mar eu defino ela como sendo igual a 1 atm, mas à medida que eu subo, este valor vai diminuindo. Então, a atm é uma outra forma de medir. Isso tem várias implicações. Implicações na densidade do ar, implicação na quantidade de oxigênio do ar, implicação, por exemplo, no tempo de cozimento dos alimentos, porque vai interferir na temperatura de ebulição da água. Nós vamos aprender em termologia que a água entra em ebulição no nível do mar em 100 graus Celsius. Então, 100 graus Celsius se estiver no nível do mar. À medida que aumenta a altitude, aí depende da altitude, nós falaremos sobre isso depois, a água pode começar a ferver, por exemplo, a 80 graus Celsius. Ora, para cozinhar um alimento é necessário que o alimento esteja submetido à maior temperatura possível. E se a temperatura de ebulição da água diminui com a altitude, é muito mais difícil você cozinhar o alimento em uma altitude bastante alta do que se você estiver numa altitude mais baixa ou se você estiver no nível do mar. Então, ferve mais fácil, beleza, mas não é ferver que faz cozinhar o alimento, é a temperatura alta que faz cozinhar o alimento. Então, qual a estratégia para isso? Utilizar a panela de pressão. Uma panela de pressão, quando você coloca um alimento nela, o que acontece é que a construção da panela vai fazer com que a água, ao chegar na temperatura de 100 graus, ela tenta entrar em ebulição, mas não tem espaço suficiente. Então, não tem espaço suficiente, a pressão aqui vai começar a aumentar, até que a pressão vai chegar no ponto mais alto possível, para o qual a panela foi projetada. É colocado aqui sobre a panela um pito, né? Esse pito faz o quê? Quando a pressão aqui dentro atinge o valor desejado, o valor limite que a panela suporta, este pito sobe e começa a liberar vapor. Então, neste processo, a pressão interna aqui chega a ficar igual a, por exemplo, 2 atms, pode chegar a 2 atms. E aí depende do projeto da panela. E a temperatura interna pode chegar a 120 graus Celsius, ou seja, a água vai começar a ferver a 120 graus Celsius. Como o alimento vai estar submetido a uma maior temperatura, é por isso que ele vai cozinhar mais rápido. Você precisa aumentar a temperatura a qual ele está submetido para cozinhar mais rápido. Fazer estas referências quando você está estudando é fundamental. É fundamental porque é este tipo de cobrança que o Enem vai fazer de você. Não somente analisar a fórmula, a aplicação da fórmula, mas analisar as aplicações práticas da física no seu cotidiano, além, claro, de saber utilizar corretamente as expressões matemáticas que descrevem o fenômeno. Mas isso nós voltaremos a falar na nossa aula de termologia.